Fala galera, muito boa noite. Estamos felizes que estejam nos ouvindo hoje. Quem fala aqui é a Isadora Menezes, estudante do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu sou o Arlen Couto, também estudante do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Juntos vamos apresentar o episódio do RizomaCast para vocês. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema bastante atual, que é hesitação vacinal e a relevância de se discutir essa temática para a saúde pública e geral. Bom, na pandemia, o tópico da hesitação vacinal retornou em todo o mundo, mas essa não é uma discussão tão atual, certo, Arlen? Verdade, Isadora. Nós sabemos que na história do Brasil existe um passado de revolta contra a vacinação, que retoma agora com uma cara nova e em outro contexto também. Nos dias atuais, também possuímos o advento da internet, que influencia na tomada de decisão, na opinião e, consequentemente, na saúde, né? Sobre essa perspectiva, o Rizoma convida a farmacêutica, doutora e pós-doutoranda em saúde coletiva, Fabiana Turino, para tratar desse tema tão importante com a gente. Seja muito bem-vinda, Fabiana, pode se apresentar. Olá a todos e todas, muito obrigada pelo convite, que é muito e sempre muito importante e potente compartilhar o conhecimento. Eu me chamo Fabiana, sou farmacêutica de formação, como vocês já apresentaram, né? E tenho uma caminhada aí porque eu estava até maio deste ano como gerente de vigilância em saúde num município consideravelmente grande, então passei por muitas nessa pandemia, né, do Covid-19. Então, Fabiana, para começar nossa conversa, primeiro gostaríamos de um contexto histórico de quais seriam as diferenças entre a revolta da vacina, que aconteceu no início dos anos 90, para a hesitação vacinal, que acontece hoje. Se há ou não relação entre esses dois eventos, e quais seriam as semelhanças e divergências entre eles? Foi a primeira vacina, propriamente dita, no mundo. E relembrar as origens do levante popular ajuda a descrever e a entender os paralelos com a atual pandemia do Covid-19 no século XXI. O motivo dessa época, né, lá no início do século XX, foi a vacinação forçada, obrigatória, impositiva, quando os agentes sanitários, junto com a polícia, invadiram as casas para obrigarem as pessoas a se vacinarem contra a varíola. E é importante destacar que nessa época, a vacina era uma coisa extremamente nova. Mesmo com a descoberta dos micro-organismos como causadores de doenças por Pasteur, era algo muito recente ainda. Então as pessoas tinham muitas dúvidas, até porque nessa época não existiam muitas explicações. E a gente não estava ainda no mundo globalizado, então as informações não chegavam de forma rápida e dinâmica, né? E além disso, a vacina na época não era administrada numa forma de agulha ou agulhinha, né? Uma coisa diminutiva, você vai sentir só uma picadinha de formiga. Não, ela deixava às vezes buracos nos braços, né? Exemplo disso são as pessoas que nasceram até a década de 80, né, 70, igual a mim, que tem a marca da BCG nos bracinhos. E isso causava medo na população, estranheza, sem contar que a vacina era aplicada através de pistolas. Então, nessa época, as pessoas invadiam, né, essa polícia sanitária invadiam as casas das pessoas e até mesmo as escolas e administravam à força essa vacina por meio de pistolas vacinais. Hoje, né, fazendo esse paralelo com a pandemia, a ciência tem tudo isso muito mais consolidado. A tecnologia avançou muito e ainda assim há um movimento de negacionismo e revisionismo sobre a importância da vacina e do processo de vacinação. A apropriação da insatisfação popular com as medidas sanitárias para fins políticos é um dos aspectos que há correlação entre a revolta da vacina de 1904 e a atual pandemia por Covid-19. Todavia,
temos que lembrar que não podemos deixar de destacar o contexto econômico, político, social da época. Na época, em 1904, o Brasil atravessava um momento super delicado. A causa do motim, do estopim, não foi apenas a vacina obrigatória ou impositiva, mas um acúmulo de pressões sociais, principalmente sobre a camada mais pobre da população, que eram os trabalhadores. E a revolta da vacina aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E nessa época, o Rio, durante a República Velha, o Rio era a capital do Brasil. E em 1904, setores políticos de oposição, e especialmente os monarquistas, depostos pelo novo regime militar, e os militares positivistas, eles viram a oportunidade de articular um golpe de Estado, associado a esse motim impositivo sobre a vacina. Mas esse golpe de Estado ele fracassou. E aí, paralelamente, a pandemia do Covid-19 também foi e continua sendo usada politicamente. E aí, a soma desses fatores motivou uma intensa reorganização urbana no centro do Rio de Janeiro. E o governo da época iniciou o plano de saneamento e remodulação urbana, com o objetivo de modernizar a cidade e combater as epidemias. O lema era higienizar a capital. E aí, um paralelo político que a gente pode destacar aqui, importante, é que o presidente da época, Rodrigues Alves, ele assumiu uma postura super estadista. Por que eu cito isso, né? E destaco? Porque ele era preocupado com a nação como um todo. Ele trouxe cientistas para comandar as ações para higienizar a capital. Ele tinha uma preocupação de vacinar toda a população. Por isso, ele era a favor da obrigatoriedade vacinal. Era uma visão completamente divergente do nosso governo passado, que no auge da pandemia adotou uma postura super sectária e negacionista em relação à ciência e, por consequentemente, à vacina por Covid-19. São visões diametralmente opostas. Um queria que a ciência funcionasse para resolver o problema, que era o caso de 1904. E o outro vai de encontro a tudo que a ciência estava mostrando para defender seus interesses políticos em 2021. Rodrigues Alves, lá em 1904, ele se associa a vários cientistas e ele traz, nessa época, o Oswaldo Cruz como diretor-geral da saúde pública. E Oswaldo Cruz, hoje, seria como se fosse o ministro da saúde, com a missão de enfrentar as 3 pandemias: a da varíola, a da peste e da febre amarela. Para a varíola, haveria a vacina. Para a peste bubônica, que era transmitida por ratos, a receita era aprimorar a higiene, atrelada ao saneamento, e caçar os roedores. E para a febre amarela, seria enfrentada com fumaça de enxofre nas casas e vias públicas para matar os mosquitos. Então, esse cientista médico, Oswaldo Cruz, na tentativa de conter a epidemia de varíola, ele declara a obrigatoriedade para vacinar. Com isso, os empregadores da época passaram a exigir a vacina para trabalhar. E muitas vezes os atestados de vacina ou declaração vacinal, como é conhecido atualmente, eles eram cobrados. Nós vimos o tanto de declaração vacinal que foi falsa. Inclusive, nós temos hoje o próprio ex-governo respondendo a esse problema de declaração vacinal falsa. E, além disso, a maioria da população ainda não desconhecia e temia os efeitos que a injeção de líquidos desconhecidos poderia causar em seu corpo. Setores de oposição ao governo gritaram contra as medidas autoritárias. Quase toda a imprensa ficou contra Oswaldo Cruz, que era um médico recém na época, ridicularizando seus atos com charges e artigos. Opa, observe aqui o surgimento das fake news. Ou seja, as fake news não são novas, já tem mais de um século. Então, a população acreditava na época que a vacina era uma forma de controle do governo, né? Seria a governabilidade dos corpos, quando Foucault diz. Por quê? Porque eles acreditavam que o governo queria matar as camadas mais pobres da sociedade. E nós tivemos um evento muito parecido com a questão da Covid. Eles fizeram a mesma associação. E até mesmo antes da Covid, com a influenza, fez a mesma associação.
quando o Ministério da Saúde disponibilizou a vacina de influenza, várias informações falsas, né, denominadas fake news, começaram a circular dizendo que o governo ele queria matar os mais velhos, os idosos, para diminuir o peso em relação à aposentadoria. Então, isso não é de agora, ou seja, é de bem antes. Então, muita gente, nessa época de 1904, era analfabeto, mas as pessoas passavam nas bancas de revistas e jornais que estavam expostas e elas viam as charges. Então, as imagens, elas diziam muito do momento que estava acontecendo, muito do momento político, né, e da saúde que estava acontecendo. Então, elas comentavam. Então, essas informações, esse volume de informações ruins, que é a desinformação ou a infodemia, começou a circular muito. Só que hoje ela ganha essa conformação e essa denominação como desinformação ou infodemia. Então, uma das charges que a gente pode citar, né, que sugeria o objetivo da vacinação era permitir que os médicozinhos, na época, que eram considerados, eles veriam o braço das pequenas pacientes, das mulheres em especial. E isso, na época, era tido como um problema muito grave, né? Um outro exemplo da charge, e que é divulgado e voltou com essa imagem recentemente, até mesmo pelo Zé Gotinha, era Oswaldo Cruz segurando a pistola vacinal, né? Porque na época era a pistola vacinal, o meio pelo qual a vacina era introduzida, em formato de arma. E, recentemente, no governo passado, nós vimos uma charge do Zé Gotinha empunhando uma seringa, mas no formato de arma. E aí nós vimos o Darlan, que é o criador do Zé Gotinha, ele veio a público questionar, né? Porque isso deu uma repercussão muito ruim em relação à imunização. E se não bastasse, a vacina recebeu esse nome por ter sido derivada da varíola bovina, vaccinia, por isso vacina. E devido a isso, as fake news da época associavam as pessoas que se imunizavam à imagem da vaca. Eu não sei se vocês já puderam, já leram a história da revolta da vacina e o início da introdução da vacina. Então, muitas pessoas que recebiam essas vacinas eram associadas à imagem da vaca. E em 2021, o governo Bolsonaro associou a vacina do Covid-19 com o jacaré. Então, assim, essas associações, esses paralelos, eles estão imbricados, estão completamente associados. Hoje, nas redes sociais, recebem todos os tipos de falsas alegações sobre as vacinas contra a Covid-19. Há mentiras de todos os tipos. De fórmula na vacina que contém microchips para serem inseridos nas pessoas, ou que o imunizante poderá alterar o código genético nas células, ou até que a vacina contra a Covid-19 poderá fazer a população adoecer ou desenvolver outras doenças. Mas aí quando a gente retoma esse motim de 1904, ele deixa lições muito importantes, porque com o envolvimento da população nas ações de saúde pública, quando a população vai à rua e fala, não, nós não queremos nada que seja imposto, a gente quer entender o que está acontecendo, além das mazelas, né, políticas e econômicas que esse pessoal vivia na época. Aí eles foram, um tempo depois, e comprovaram a questão da eficácia da vacina, porque eles passaram a perceber que eles estavam vivendo mais e de forma melhor, estavam adoecendo menos. Então, após o fim da revolta, o país consolidou-se ao longo do século XX como referência internacional em imunização. Oswaldo Cruz foi descrito como vilão, inicialmente, mas depois ele passou a ser considerado um dos maiores sanitaristas brasileiros. Então, no Brasil atual, as vacinas, elas são comprovadamente seguras e altamente eficazes para a proteção contra casos graves e óbitos pela Covid-19. E, cientificamente falando, não existe marca de vacina contra a Covid mais efetiva. Isso é balela. Podemos dizer que existem tipos diferentes de imunizantes, mas todas as marcas de vacina para a Covid, seja Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, dentre outras, possuem a mesma finalidade, o mesmo objetivo, que é proteger contra as formas graves e óbitos por Covid. E seguem orientações da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e do Ministério da Saúde para aplicação.
Então, os imunizantes também passam por um rigoroso processo de análise antes de serem incorporados ao Sistema Único de Saúde, levando em conta a segurança, a eficácia, o custo-efetividade e outros aspectos importantes para a saúde pública brasileira. Então, podemos dizer que todas as vacinas, seja de qualquer nacionalidade, elas passam por fase de testes muito rigorosas. E aí nenhuma delas é aprovada sem que tenha eficácia e segurança comprovada, inclusive em seres humanos. O objetivo da vacina é induzir uma resposta do organismo àquele corpo estranho, ou seja, é garantir a produção de anticorpos, promover uma resposta imunológica contra a doença. E vale destacar que não podemos esquecer jamais que a Covid já matou mais de 700 mil pessoas somente no Brasil, desde o início da pandemia. Portanto, o benefício de se proteger dos casos graves e mortes da doença pela vacinação é consideravelmente maior. O lema hoje é vacina boa é vacina do braço. Então, o que você considera que seriam os impactos individuais e coletivos da hesitação vacinal no Brasil e no mundo? Então, vários pesquisadores atualmente, eles falam que o maior impacto da hesitação vacinal, seja ela de forma individual ou coletiva, é na cobertura vacinal. E isso implica dizer que o vírus continua a circular e replicar, seja ele Covid, seja ele poliomielite, sarampo, meningite, o que for. E aí, em relação à Covid, por isso que surgiu o reforço vacinal com a vacina bivalente. Por quê? Ela foi criada, ela foi formulada, composta pela primeira cepa, lá descoberta em Wuhan, e a Ômicron, né? E não podemos esquecer que o fenômeno hesitação vacinal, ela extrapolou os limites da Covid, pois hoje o Brasil está sujeito ao reaparecimento da polio, que foi erradicada lá na década de 80, né? O aumento expressivo do sarampo ocasionando mortes, né? As baixas coberturas vacinais que o Brasil vem sofrendo desde 2016, né? E isso se agravou com a pandemia. Então, precisamos deixar claro que na pandemia as medidas sanitárias sociais ou as etiquetas sociais, como as pessoas, né, chamam, como o uso da máscara, a limpeza das mãos com álcool em gel, evitar ambientes aglomerados, somado ao surgimento das vacinas, que foi em janeiro de 2021, isso tudo, esse pacote contribuiu consideravelmente, substancialmente para reduzir, para mitigar as formas graves e mortes por Covid-19. Ok, para finalizar, quais seriam os desafios para a saúde pública no quesito do combate à hesitação vacinal? E o que as autoridades de saúde estão fazendo para combater a hesitação vacinal? Então, Arlen, os desafios para a saúde pública eles são inúmeros quando a gente fala do fenômeno hesitação vacinal, pois ela é multifatorial, ou seja, ela não tem apenas uns ou alguns fatores, ela é multi. Então, de acordo com a OMS, em 2020, ela declarou o fenômeno hesitação vacinal como entre as 10 ameaças da saúde pública. E isso reverberou de forma muito negativa, em especial nos países mais periféricos. E aí a hesitação vacinal é um fenômeno complexo quando a OMS começa a denominar, né, a estudar, a se debruçar sobre esse fenômeno. E ela fala que ela varia de acordo com o tempo, o território e de acordo com diferentes vacinas. A OMS também classificou a hesitação como influenciada por diversos fatores, e ela caracterizou como complacência, conveniência e confiança. E ela descreveu assim: a confiança seria a credibilidade dos profissionais de saúde nas vacinas e na sua eficácia. A complacência significa a baixa percepção dos riscos das doenças preveníveis por vacinas e da importância das vacinas. E a conveniência seria a disponibilidade e a aceitabilidade acessibilidade das vacinas e dos serviços de saúde. Então, é um conjunto de fatores para a gente entender o que significa, de onde partiu essa questão desse fenômeno
hesitação mundial, né? Hesitação vacinal de forma mundial. E vários estudos apontam que a hesitação vacinal ela está associada às temáticas como gênero, política, nível educacional, educação em saúde, internet, que seria a questão da globalização, as mídias sociais e confiança na vacina. Então, essa associação que o presidente passado fez da vacina a criar um rabo de jacaré, isso trouxe repercussões super negativas. Então, a disseminação de desinformação é uma séria ameaça à saúde pública. E nesse âmbito, aumentar a confiança na segurança e na eficácia da vacina se faz necessário, principalmente para a população com níveis mais altos de ceticismo sobre os imunizantes. Se faz necessário sempre produzir meios de intervenção a fim de melhorar a adesão da população, especialmente por meio de educação em saúde. E um bom exemplo disso é esse podcast, que é um bom meio de educação em saúde, replicar informações com bases científicas. Uma melhor compreensão desses benefícios da vacinação para a Covid-19 é essencial para a gente combater a hesitação vacinal e melhorar a adesão da população de forma geral. Então, vale ressaltar que essa tarefa não deve ser conduzida apenas por profissionais de saúde, por eles terem a formação, né, para aplicar a vacina, para produzir a vacina, não, mas envolver todos os atores ou lideranças religiosas, políticas, na escola e toda a comunidade. A gente viu o quanto que as lideranças religiosas têm implicações diretamente com a hesitação vacinal ou até mesmo com a questão das fake news. Então isso é muito importante. Eu não sei se vocês acompanharam, na semana passada, o PNI completou meio século, 50 anos. E aí o jornal da Globo promoveu 4 episódios sobre, né, a comemoração dos 50 anos do PNI. E ele mostra, quando fala da temática fake news, a questão dos atores sociais envolvidos no processo, e aí mostra uma comunidade no Nordeste, um padre falando, né, chamando a população para se vacinar, né? Sempre o município que executa, né, a questão da vacinação associada a esses padrões religiosos, no sentido de levar a vacinação para as igrejas ou para as festividades religiosas, enfim. E aí, para tentar, né, com esse novo governo e com essa questão das baixas coberturas, essa questão da pulverização, dessa infodemia, que é um emaranhado de informações falsas, o governo federal ele lançou uma campanha, Brasil contra Fake. Isso acho que foi o mês passado, no mês de ou agosto ou setembro, não me recordo, é recente. E o objetivo é combater a desinformação disseminada nas redes sociais. Porque hoje, com o mundo globalizado, todo mundo, praticamente, né, falando, tem acesso às redes sociais. Seja por meio do Facebook, do Instagram, do Twitter, que agora é X, né, do Telegram, então, e além do WhatsApp. Então, a gente viu que essa rede de informações tem uma capilaridade enorme. E aí, uma das pesquisadoras que apresentou essa série em comemoração aos 50 anos do PNI, ela relatou uma coisa muito importante que me chamou muita atenção, que foi o seguinte. Ela fala que para produzir a fake news é fácil, rápido e barato, porque você consegue produzir por meios de computadores. E aí você já tem essas redes capilarizadas e você solta essa informação e ela chega ao cidadão de forma muito rápida. Diferentemente de uma informação concisa, precisa, científica, que você tem que trabalhar a forma de elaboração dessa informação. Você tem que saber para qual público que você está direcionando essa informação para ela ser entendível, né? Então ela falou quanto que isso demora
é um pouco mais burocrático e eleva o preço. Então, isso foi um ponto muito crucial quando ela fala da questão da desinformação, da fake news e da apropriação da informação. Então, essa campanha, ela tem como tema: quem espalha fake news espalha destruição. E a campanha aborda o impacto do problema no dia a dia da população. A ideia é retratar os mais variados perfis de pessoas para mostrar que estamos todos do mesmo lado e qualquer um pode se tornar vítima de uma notícia falsa. Então, finalizei por aqui, agradeço a minha participação e fico à disposição. Obrigada, Fabiana, pelos esclarecimentos a respeito dessa temática tão importante para a saúde pública. Suas falas foram muito esclarecedoras. A gente gostaria de agradecer também a presença de todos os ouvintes e aproveito para convidá-los para os próximos episódios que estão por vir no Rizoma Cast. É isso aí. Para ficar por dentro das novidades, não esqueça de nos seguir no Instagram, @rizoma_ufes. Lá você acompanha as atividades do nosso projeto e o lançamento dos nossos próximos episódios. Obrigado a todos que participaram. Nos vemos no próximo episódio.